Pronto. Boa noite, Boa noite, tudo bom, Thiago? tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tá, eu tô ouvindo bem. O som tá bom, pessoal? Vocês estão conseguindo entender bem? Deixa eu ver se Deixa eles eu vão ver dar algum aqui. feedback. Fernanda, acho que, acho que tá indo. Geralmente o pessoal reclama, né, quando o som não falha, né? E É, aí, Thiago, como é pessoal que tá já. aí? Estamos bem, estamos se organizando aí nesse período de pandemia, nessa volta agora das atividades, né? Que a gente passou 90 dias parado e estamos se organizando. A gente vai discutir bastante coisa legal hoje que a gente andou fazendo e pesquisando para esse período mesmo complicado. Que fez a gente, né, repensar algumas coisas e fez a gente repensar também, dá para fazer muita coisa sem academia. Acho que foi até legal para as pessoas, né, os clientes entenderem que o que faz a diferença não é as máquinas que estão lá, né, é o profissional. É tudo é adaptação, né? Exatamente. Então, pessoal, boa noite. Obrigada pelo feedback aí, tá? Que tá, o som tá bom. Então, vou apresentar um pouquinho o Thiago, depois o Thiago, se quiser, me apresenta, tá? E a gente vai falar um pouquinho de treinamento home-based hoje. Então, esse aqui faz parte de um ciclo de lives do Celapan, que é o nosso laboratório. O professor coordenador é o professor Ismael, que me orienta, e essa é a terceira live, né? Então, a gente vai seguir essa programação, se Deus permitir, até o final do ano, para estar interagindo sobre assuntos, né, componentes e convidados do laboratório. E hoje a gente tem a honra de trazer o Tiago, né, que além de pesquisador, ele vivencia muito bem na prática, né, ele tem duas empresas, né, Tiago? E, Exato. e trabalha, né, nessas empresas como personal trainer usando o treinamento home-based, né? Ele já tem uma certa vivência e é muito interessante a gente já chamar para conversar pessoas que já estão, né, estudando há um pouco mais de tempo esse assunto que está tanto em alto agora por conta da quarentena, mas que não é uma coisa tão nova assim, né? E a gente vai estar Verdade. conversando. Tiago, ele formou na UFMA, também formei na UFMA, né, na Universidade Federal do Maranhão. Um abraço aí para todos os colegas, né, de laboratório. E a gente participava junto no mesmo laboratório, que era de fisiologia. Depois eu cheguei também aí no laboratório que ele fez parte, que era o de imuno do professor Richard, né? Então a gente Exato. tinha uma vivência de estudo próxima e foi uma parceria muito legal. Até hoje a gente conversa, tem feedback aí nos estudos, né? Verdade, foi um prazerzão, né? Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né? É uma iniciativa muito legal, né, do laboratório. E principalmente achei muito legal o convite, que é justamente a gente tentar aproximar toda essa parte científica da parte prática, né? E como a Andrea falou muito bem, a gente tem esse momento que a gente já passou pelo laboratório. E eu estou agora vivenciando essa mudança e focando um pouco mais, né, nessa parte de gestão, por exemplo, né? Então, eu fiz meu mestrado, fiz minha especialização em treinamento de força, em gerontologia, gosto muito de estudar saúde e estou tentando aliar as duas coisas, né? E a gente vai discutir um pouquinho mais aí na frente. Isso. Então, assim, a gente vai tentar discutir ao máximo. Se vocês tiverem perguntas, podem falar aqui. A gente vai interagir com vocês durante a live. A gente quer que seja uma conversa bem fluido mesmo. E principalmente tentar entender e tentar criar situações práticas, né? Para evitar o máximo possível de problemas aí sobre essa questão de treinamento home-based, de que a gente sabe que tem uma discussão muito grande nessa linha, mas que se a gente faz de uma forma profissional, respeitando os princípios de treinamento, o treinamento home-based ele tem um efeito muito grande, tá? Então, Thiago, qual a tua experiência? Assim, conta um pouquinho aí tua vivência com o treino home-based, o que que tu faz, como tu tem trabalhado em relação a isso? Bem, deixa eu contar um pouquinho, né, até um pouquinho da minha história. Na verdade, desde que eu me formei, sempre trabalhei com essa questão de treino de forma online, né? E dentro dessa proposta, sempre tentei mostrar para o cliente, mostrar para os alunos que treinar era
assim, sair da inércia, esse sedentarismo era o principal ponto. Então, largar a inatividade física, mostrar os pontos positivos relacionados a estar ativo, sair do sedentarismo e todos os problemas de saúde relacionados àquilo. Então, para ele tentar observar, então a gente, desde o início da empresa que começou principalmente com esse processo de prescrição de treino de forma online, né, que era feito, a gente propunha, o treino é do jeito que você puder. Se você tem academia, vamos fazer o treino na academia. Se você prefere treinar em casa, vamos fazer um treino de casa. Se vai viajar, vamos fazer um treino para que você possa fazer adaptação no local onde você vai estar. Então, essa ideia já de que o importante era se movimentar, que é o que a gente vai discutir um pouco mais, que é o que está sendo estimulado nesse momento, a gente já vinha trazendo junto da empresa. Então, é uma vivência que a gente já tem, né? E, claro, com essa prática, fomos observando como é que a gente consegue controlar muito mais para que realmente a gente consiga colocar toda aquela cientificidade que é observada nas literaturas, no que a gente estuda, com realmente a realidade prática, para que a gente não seja simplesmente um reprodutor do que está rolando, de moda, de coisa parecida. Isso. É importante, né, que a gente às vezes vê o treinamento, vamos fazer o treinamento em casa, pensa que é um treinamento livre, que não tem uma orientação profissional, mas não, aí no caso tem um personal trainer, tem uma pessoa formada em educação física, que está ali com os princípios do treinamento, só que ela faz uma adaptação à realidade, né, que é o caso que tu tem trabalhado. Na pesquisa também funciona da mesma forma, né, então a gente também faz a adaptação e a gente vai comentar assim também um pouquinho mais na frente sobre alguns artigos aí que têm fluído, sobre essa nomenclatura também do treinamento home-based, né? Que tem variados nomes, como treinamento não supervisionado, treinamento livre, que essa nomenclatura foge um pouco de treinamento home-based, né? Que se é treinamento, não é livre, né? Tem prescrição, já começa, né, nesse sentido, né? Então, o que para ti esse trabalho, essa forma de trabalho do home-based diferenciou da forma mais tradicional? Tu conseguiu ter resultados, por exemplo, nas pesquisas a gente percebe que o treinamento home-based, principalmente no Canadá, ele tem atraído um número maior de pessoas, né? Então, quantas pesquisas, por exemplo, com grupos de 20 pessoas, a gente vê agora estudos com grupos de 150 pessoas, né? Feitos de forma com treinamento home-based. Dentro da academia, dentro do treinamento individualizado, tu conseguiu também ter esse feeling aí, essa aproximação com os clientes? A gente, inclusive, lá na nossa proposta de controlar os dados e gerar relatórios, a gente vai conseguir passar esses 3 meses, a partir da avaliação física posterior também, a gente vai conseguir avaliar como está sendo feito. O feedback está sendo muito positivo. Então, essa adaptação, né, no início foi um pouco complexa, as pessoas estavam acostumadas a acreditar que o treinamento dependia das máquinas, né, e como o home-based já propõe há muito tempo, o principal não são as máquinas, é justamente o controle dessas variáveis, e que, dependendo do controle do volume, da intensidade, da densidade, a gente consegue, sim, mesmo um treinamento em casa, fazer um estímulo que você consiga causar uma quebra da homeostase, o controle, para que a gente consiga obter os resultados desejados, né? Mas o principal nesse período agora, né, que a gente viu uma grande procura, então a gente conseguiu, por exemplo, lá na empresa, reverter boa porcentagem das pessoas que faziam trabalho com a gente presencial, a gente conseguiu jogar para online, trabalhando nessa modalidade. A gente teve primeiro conscientizar eles do período de adaptação que deveria ser feito, né? Dentro da proposta de a gente conseguir pensar no momento que a gente estava passando, né, do período de pandemia, que a gente precisaria se adaptar ao processo de estímulo novo que a gente estava fazendo, para que a gente não tivesse um efeito rebote, né, do sistema imunológico, que a gente conseguisse ter os efeitos positivos daquele treinamento e que a gente poderia gradativamente estar melhorando esses estímulos a partir dessa adaptação para que a pessoa conseguisse ainda assim obter resultados. Os resultados que a gente tem, né, que a gente vai já daqui a pouco discutir alguns métodos que a gente faz de controle, né, por escalas e algumas coisas, eles trouxeram sim respostas positivas, né, respostas que a gente tinha de feedbacks que as pessoas, apesar de fazer em casa e inicialmente acharem que não iam sentir o trabalho, que o trabalho seria muito, muito fácil, sem peso, somente realmente com os estímulos corretos, eles tiveram sim respostas positivas e alguns clientes acharam até que, né, assim, claro, devido à pandemia, as pessoas agora têm mais tempo, né? Então, uma discussão que a gente vê em alguns artigos que
as pessoas começaram a procurar mais atividade física, porque talvez agora o tempo passou a ser um aliado, que algumas pessoas disseram que obtiveram até mais resultado nesse momento agora pelo fato de ter mais tempo, né? O tempo é um fator determinante. E, né, o tempo é aquele detalhe, né? O tempo que a pessoa acaba colocando como prioridade, né, a atividade física, o exercício físico. Sim. E aqui, né, por exemplo, a gente começou com a ideia do home based foi em 2017, né? Junto com o professor Ismael, ele foi muito sábio. Quando eu cheguei aqui, ele disse assim: Andréia, pensa numa coisa, vamos tentar imaginar alguma coisa que daqui a 4 anos, quando você estiver terminando o doutorado, ainda esteja se usando, né? E aí o que eu pensei? A única coisa que parece que nunca cai é a tecnologia, né? E aí eu comecei a ler um pouco os trabalhos do Canadá, dos Estados Unidos, e eu vim alto, eu trabalho com câncer e exercício e treinamento home-based, né? Então a gente conversou e a gente fez esse grupo. Só que a nossa ideia aqui no laboratório, né, e com a orientação muito boa do professor, é a gente comparar mesmo. Então, assim, a nossa prescrição foi a prescrição para o grupo presencial é a mesma para o grupo home-based, não diferencia. Só que o controle a gente sabe que a gente tem que fazer de forma diferente, né? A gente não tem como ficar todo dia na sessão, então a gente fazia o controle a cada 14 dias, né? Essa questão do controle do treinamento é um dos pontos mais fortes, eu acho, para quem está ministrando treinamento home-based, né? E o que que tu tem a falar sobre essa vivência prática aí na academia, sobre essa questão de controle, como é que vocês conseguem contornar isso? Hoje, assim, a gente tem medidas um pouco mais diretas e indiretas, né? Dentro da nossa prática diária, lá da nossa proposta da academia, de ter um controle mais presencial, a gente sempre fez um controle de pressão, glicemia, oxigênio, frequência cardíaca, né? Para a gente conseguir ter esse controle realmente, primeiro, como o nosso foco sempre foi saúde, a gente sempre teve um controle de se a pessoa realmente está apta para aquele estímulo que está sendo desejado naquele momento. Por exemplo, alguns grupos específicos que a gente trabalha, como pessoas com miastenia, fibromialgia, a gente sempre faz antes até o nível de estresse, a partir da variabilidade de frequência cardíaca, como é que é esse estímulo simpático parasimpático, para que a gente possa avaliar se a gente pode sim manter aquele estímulo que está sendo feito. Fora, e aí a gente utilizava bastante. E esse a gente conseguiu levar para esse treinamento em casa, seriam as escalas, né? As escalas de percepção subjetiva de recuperação antes do treino, a escala subjetiva de esforço após o treino, e a gente também veio a estimular também aquela escala de sentimento do treino, né? Tem alguns estudos que provam, que mostram também que é interessante a gente ter uma relação não só do esforço que foi desejado, como o grau de sentimento dele de gostar daquele estímulo, para que a gente possa ter uma relação positiva e ele consiga se manter fazendo. Porque a gente sabe que esse é um estresse, a gente precisa dosar muito bem. Então a gente já faz, e é de praxe, fazer aquele controle da periodização, onde a gente tem a variação de volume, intensidade, densidade, para que a gente tenha uma progressão do treino, mas o feedback do cliente é mais importante. E nesse momento, desse home-based, a gente está vendo que, principalmente, aplicar esse tipo de escala e controlar esses dados, que a gente consiga estar variando esses estímulos mesmo em casa, foram muito importantes para a gente conseguir manter as pessoas treinando e para que a gente consiga gerar relatórios interessantes. Né? A gente tem proposto, né, e a gente é legal discutir isso aqui, a gente acha que é interessante a gente também mostrar, levar essa responsabilidade para o cliente. Em que sentido? Então, se a gente tem um controle dessas variáveis, então eu faço as escalas perceptivas, eu contabilizo quantos dias, por exemplo, na semana ele está treinando, quantos dias ele faltou, qual que estava planejado, e no final do mês eu mostro, fulano, a gente tinha 12 treinos planejados essa semana, e aí a gente não conseguiu concluir todos esses, e aí a gente passa a mostrar a responsabilidade que ele faz parte dentro desse planejamento. Então, porque na maioria das vezes, quando a pessoa não vê o resultado, a justificativa da falta de resultado, ele recai para o professor, recai para o personal trainer que não está fazendo um treino suficiente. E controlando essas variáveis, além do volume, intensidade e densidade, mostrando para ele que a gente não teve uma evolução, essas escalas elas são suficientes para a gente mostrar, você faltou o dia, você não estava muito bem, todos os dias eu não consegui progredir nesse treino. E aí a gente consegue
ter mais proximidade com esse cliente. E aí eu acho interessante, essa discussão é legal, que a gente mostra para ele a cientificidade, né, o que a gente tem na literatura, que é importante para que a gente controle o treino, e eles começam a entender que treinar não é simplesmente empurrar o peso, não é simplesmente sentar e levantar, eu estou fazendo um agachamento. Eles começam a entender muito mais por isso e valorizar mais ainda a profissão. Sim. E até entender também o que é a intensidade do esforço, né? Porque muitas das vezes eles ficam, fazer uma atividade física leve. O que é uma atividade física leve? Será que o que é leve para mim é leve para o outro indivíduo, né? Então, eles começam a ter uma consciência corporal melhor, né? Então, a gente também conseguiu ter um pouco desse feedback. Mas outro fator também que a gente ficou muito assim, teve que se adaptar ao longo da pesquisa até, foi essa questão motivacional, né? De motivar as pessoas que estão participando e de estar sempre interagindo, porque como é a distância, né? Então, no caso, a gente só tinha contato a cada 14 dias, então, assim, a gente sempre tentava mandar mensagem, tinha os grupos, e no caso da pesquisa foi essa forma que a gente achou melhor de trabalhar, mas eu vi artigos, por exemplo, que eles trabalhavam mensalmente, que, por exemplo, eles gravavam o exercício em vídeo, né? Tinham outros até que faziam a transmissão online do vídeo, como videochamada mesmo, ou live, com os clientes, né? Então, já tem se utilizado muito em algumas pesquisas dessa forma, né? E como é que vocês têm trabalhado em cima da motivação? Essa motivação é uma das coisas que perguntam muito, né, em relação ao treinamento home-based, até porque a gente sabe que motivação tem extrínseca, intrínseca, tem pessoas que elas têm mais facilidade, enfim. Então, quando se trabalha com grupo, vocês trabalham, por exemplo, vocês atendem clientes em trio, individual, como é que vocês fazem para estar trabalhando disso de uma melhor forma, né? A nossa proposta sempre foi atender o pessoal de forma individualizada. E aí a gente teve essa dificuldade até depois que a gente teve que fechar na pandemia a academia. Sempre foi trabalho, a gente sempre teve esse cuidado de turmas, por exemplo, a nossa academia são no máximo 3 pessoas por hora, onde a gente tem esse cuidado individualizado. E aí a gente foi para esse período de pandemia ainda com essa proposta. Então a gente sempre trabalhou, mesmo nas videochamadas, de forma individualizada, onde a gente conseguia ter esse controle melhor durante o treino. E aí também a gente trabalhava a modalidade que a gente sempre trabalhou do acompanhamento pelo aplicativo, onde a gente tem um aplicativo com os vídeos dos exercícios e a partir desses vídeos a gente consegue estar controlando como é que ele fez, a dificuldade que ele teve, lá no aplicativo que ele dá escala, mas apesar do aplicativo que a gente viu durante todos esses anos, que a gente precisava sim estar mandando mensagem para ele diariamente e semanalmente, né? Como é que a gente faz esse diariamente e semanalmente? Então, durante a semana, começou a semana, a gente já passa para ele qual vai ser o estímulo dessa semana. Se prepara, essa semana você vai ter esses tipos de estímulos. Esse estímulo, ele significa que você vai fazer isso. No caso, a gente vai diminuir o volume, aumentar a intensidade, você precisa fazer um pouco mais de carga, vamos fazer essa mudança nessa semana. E aí, no meio da semana, se a gente observar que quando ele treina, a gente tem um registro se ele treinou ou não treinou dentro do sistema, a gente já mandava mensagem, aconteceu alguma coisa, você não está conseguindo treinar, quer que a gente faça alguma adaptação, e a gente já fazia algum tipo de adaptação. Porque a ideia, nesse sentido, é que o treino seja pelo menos personalizado para essa pessoa, para eles entenderem que realmente eles têm um personal do lado deles, mesmo não estando diariamente, nessa ideia desse treino em casa, ou treino onde for, para que eles possam ter mais motivação. E é o que a gente observou já agora para o final, que a gente poderia estar também acompanhando, além dessas escalas, a escala também de sensação, que seria para a gente ter uma relação boa de como ele está gostando daquele treino. Porque a gente vai, às vezes, aplicando apenas o que tem na ciência em relação, eu preciso agora dar um estímulo de choque. E esse choque, será que ele se dá bem com aquele estímulo de choque? Então, existem várias metodologias que a gente tem observado aqui. Pegar esse feedback, ele é suficiente para a gente entender cada pessoa. Você já deve ter observado na pesquisa que a gente tem alguns perfis bem clássicos. Por exemplo, tem aquela pessoa que o treino está muito difícil, mas ela está dizendo que está fácil, que ela é durona, que pode botar, ela está tranquilo. E tem aquele outro perfil que é muito comum, que o treino está facinho, mas ela, estou morrendo. Então, a gente precisa conseguir entender esse tipo de público e passar para eles. O nosso papel aqui não é deixar você sempre morto. Era muito simples
na hora da prescrição do treino, simplesmente fazer um treino muito intenso e deixar sempre a pessoa quebrada. Não, o segredo de dar resultado é medir corretamente o estímulo adequado para que eu tenha um pequeno estresse, para depois eu dar aquela compensação e a supercompensação para melhorar. A Flávia até falou aqui que é ela aqui. Exatamente, a Flávia é uma cliente nossa aqui, e ela é dessa que o negócio tá facinho, tô morrendo, né, Flávia? É interessante que vocês usam várias escalas e várias medidas, porque também tem a questão, às vezes, no esforço, a pessoa ter essa confusão, né? De, por exemplo, às vezes o BOG, a gente percebe que a pessoa tem uma confusão na hora de relatar o BOG, a gente é uma escala de esforço, que tem duas, né? Tem a de 0 a 10 e tem a de 0 a 20. A que a gente mais utiliza aí no treino é a de 0 a 20, né? Que é uma percepção de esforço. Então, tende a pessoa a achar que está muito forte, mas aí ela relata que está fraco. E aí, quando a gente consegue ter outras medidas, como frequência cardíaca, pressão arterial, outras percepções, que está gostando do treino ou não, legal essa tua ideia dessa escala também que tu colocou, e extra, né? E aí a gente consegue realmente ver se realmente ela está sentindo. Lógico que a gente não desconsidera a escala de Borg, mas a gente consegue ter uma ideia a mais entre o que de fato metabolicamente está surgindo naquele corpo dela durante o esforço e se é uma compreensão de escala ou não, porque muitas das vezes a pessoa ela tem dificuldade. Quanto maior a idade, geralmente, né? Tem uma dificuldade maior em entender a escala, né? Tem que ter toda uma paciência didática para ensinar a escala também para o cliente, né? Ou para a pessoa que está participando ali da pesquisa. A verdade mesmo é que a escala é um processo de adaptação, então a gente entende que as primeiras semanas ela realmente vai ser muito furada, até ele ter aquele estímulo, por exemplo, ele entendeu que é um estímulo mais intenso, é depois de ele ter passado por esse estímulo. Então, geralmente, tudo é difícil no começo. Então, a gente precisa entender que no começo é um processo de adaptação. E a partir de algumas semanas de adaptação, realmente ela vai fazer mais sentido para o cliente e para a gente vai entender que agora sim esses números estão mais próximos. O que você falou faz muito sentido. Eu trabalhei muito com idosos e a gente via muito mais dificuldade. Teve uma pergunta aqui do Brasil. Tem a da Josi, né? Da Ju, que ela queria saber o nome das escalas. Então, a escala que a gente mais utiliza é a escala de Omni, que seria essa escala de 0 a 10, que é adaptada da escala de Borg, né? A escala de Borg também, geralmente eu utilizo mais ela, por exemplo, para o treinamento aeróbico, que ela vai ficar aquela de 6 a 20, que ela facilita, principalmente quando a gente vai fazer os testes cardiorrespiratórios. E a outra escala é a escala de sensação, que é uma escala de adaptada de mais 5 a menos 5, onde ele vai dar mais 5, por exemplo, que ele gostou muito daquele treino, é muito bom, e menos 5, por exemplo, ele é um treino muito ruim. E tem no meio 0, que seria um estímulo neutro. E aí a gente vai estar entendendo como é que está como é que tá a sensação dele, né? Eu já vi também algumas referências que a gente precisa dosar muito bem isso daí. Então a gente precisa dar o estímulo intenso, mas eu não posso sempre só fazer o que eu acho que a literatura, né, por exemplo, uma coisa é um esportista, né? Uma pessoa é um atleta, que ele entende que dali ele vai ter o rendimento dele. Outra coisa é a gente levar isso para a saúde. E a gente precisa estimular a saída na atividade, né? Mas também a gente precisa estimular que ele melhore, né? Porque um outro erro comum, beleza, eu estou me movimentando, 10. Você já consegue prevenir muita coisa, você já está tomando um remédio que é muito bom. Mas, como a gente tem vários outros fatores externos que tendem a piorar a nossa saúde, a gente precisa cada vez mais de um estímulo melhor, para que eu consiga quebrar essa hemostasia, né? Eu gosto de brincar com meus clientes, eu digo assim, ó, gente, se mexer é muito bom, mas se você quiser melhorar, não adianta só se movimentar. Se só movimentar fosse receita de bolo para tudo, algumas profissões era todo mundo saudável e sarado. Não ia ter um carteiro doente, não ia ter um pedreiro, né, doente, porque eles fazem muita atividade física no dia a dia deles, mas eles precisam cada vez mais de um estímulo melhor. E aí, somente controlando muito bem essas variáveis, entendendo realmente como é que acontece o dia a dia do treino, é possível a gente garantir o resultado com o treino que for. E ficou muito claro para a gente, mesmo momento de pandemia, que esse treino em casa, vamos ver, sem equipamento nenhum, ele pode sim dar resultado. Isso, até porque no início do treino a pessoa sempre tem mudanças, né? Quando ela está sedentária ali e vai começar a treinar, ela vai ter uma mudança, mas a questão de continuar tendo essas mudanças, aí vai no princípio, né, da interdependência e volume, intensidade. Hoje a gente já sabe que também tem a questão da densidade, que é bem discutida,
que são os princípios do treinamento. E o home-based, ele precisa seguir os princípios do treinamento. Ele é como qualquer outro tipo de treino que ele precisa seguir. Quando a gente vê algumas críticas em relação ao treinamento home-based, a gente percebe que ele já fugiu dos princípios, geralmente, do treinamento. Né? E a gente, por exemplo, eu estava lendo uma discussão de um artigo que, inclusive, me enviaram. Quando eu fui observar, tinha lá treinamento livre. Então, a pessoa ia para a academia e fazia o que ela queria. Então, assim, isso não é treinamento home-based, porque nem é treino. Já começa daí, né? A pessoa tá livre fazendo o que quer, não, mas tem uma orientação e ela está sendo supervisionada, né? Ela está sendo acompanhada, só que à distância, né? Com uma nova forma, que geralmente são os usos tecnológicos. Tu falou dessa questão do aplicativo, eu queria até perguntar se vocês têm um aplicativo específico, se vocês criaram, ou se vocês usam algum aplicativo já que é criado. A outra questão também é essa preocupação com validação de aplicativo, né? Então, hoje já se tem vários aplicativos, né? E aí a gente entra naquela discussão, será que todo aplicativo de fato, né, é confiável? Então, assim, observar se esse aplicativo é validado, em qual tipo de validação também, porque, por exemplo, eu observei aplicativos de corrida. Às vezes eles são validados para locais íngremes, outros não, né? Então também tem que entender aí a validação. E como é que vocês trabalham em relação a isso também? Não, beleza. Começando do comecinho da pergunta. Na verdade, eu sempre usei vários sistemas, né? Eu usei por muito tempo um aplicativo que me ajudava a montar o treino, por exemplo, mas eu sempre tive dificuldade em realmente um aplicativo que tivesse um controle melhor de toda a priorização e principalmente para que ele automatizasse todo o processo. Porque eu acabei fazendo o meu aplicativo, surgiu essa necessidade, e daí surgiu a outra empresa, né, a startup, porque eu já estava perdendo muito tempo. Então, eu fazia questão, baseado em todo o conhecimento científico, de realmente aplicar aquele conhecimento científico de controle de volume, intensidade, e que eu conseguisse realmente fazer toda a periodização controlando realmente, porque um erro comum da galera, por exemplo, eu só vou mudando o volume e intensidade. Não. Então, a gente tem estudos que mostram que quanto mais treinado, eu preciso realmente ter um aumento de 10% a 20% a cada mesociclo, eu precisava controlar muito bem isso daí. E aí eu fazia um plano no Excel. Só que eu perdia muito tempo. Então, eu fazia, por exemplo, 5 variações na semana. Então, eu sentava no final de semana para fazer a fichinha no aplicativo que existia e o Excel, com todo o planejamento de pelo menos 6 meses. E aí, o que acontecia? Na outra semana, eu tinha que fazer, por exemplo, de mais 5 clientes e atualizar todos os estímulos da semana anterior. Então, isso virava uma bola de neve que eu não tinha mais tempo para nada, mas eu queria entregar um serviço de qualidade. Aí foi que preciso automatizar esse processo para que não perca menos tempo. A patroa estava me dando minhas contas que no final de semana era só fazendo treino, né? Porque foi muito que a gente fez. Foi onde começou realmente a empresa do Doutor Exercício. E aí a gente bolou um aplicativo que automatizou esse processo. Então eu fazia todo o planejamento como se fosse no Excel, ele me dava o controle das variáveis de volume e intensidade. Inicialmente a gente começou só com esses dois, porque programar... primeiro a gente levar para os caras programarem, eles têm mais trabalho do que só mexer no Excel, então tem todo um trabalho de front e back-end, então eles botam todos uns códigos que estão por trás, o que aparece para a gente é toda uma outra parte que chamam de front-end, então dá muito trabalho programar. Eles fizeram todo esse processo, e aí a gente ainda estava em processo de validação para que a gente possa também fazer estudo. Então, como eu vim, inclusive, dessa parte científica, eu sempre quero tentar fazer essa parte científica para validar esses estudos. A gente tem feito dados lá para a gente depois fazer uma validação com esse trabalho. Mas foi aí que surgiu essa necessidade de ter uma aplicação para que a gente conseguisse aproximar. Porque o que a gente vê na maioria dos aplicativos atuais é que simplesmente eles são uma fichinha eletrônica. Então, para acabar com a fichinha de papel, você tem agora uma fichinha onde tem o GIF, onde você tem um vídeo mostrando o exercício. E, na verdade, o que eu quis, né, que na verdade o que eu percebi que a minha dor poderia ser dor de outros professores. Então, vou levar essa aplicação para mais pessoas. Eu não vou deixar só lá na empresa. Eu acho que mais professores podem estar precisando. E a gente começou a vender esse sistema para o Brasil todo. A gente está tendo um bom feedback nesse sentido. Parabéns. Qual é o nome do aplicativo que vocês criaram?
Pois é, e aí nesse negócio de startup a gente vai mudando de nome. A Ah, gente está agora com. Que na verdade a gente até mudou também a proposta. Além da gente juntar além da gente ter esse aplicativo que ajuda o personal a fazer um trabalho melhor, a gente viu também que a gente poderia aproximar os clientes do personal correto. Tem uma outra dor que a gente tem observado é que os personagens acabam não inchando, né? Eles acabam não observando que tem um público específico que vai ser muito mais interessante. Mas a gente vê, a gente se especializa. Então, a gente está se especializando, eu estou entendendo muito mais o idoso, e aí, se eu estudo muito aquilo, eu vou ser muito bom naquilo. E se eu sou muito bom naquilo, eu vou ser muito mais bem valorizado. E às vezes o personal não entende isso, ele quer abraçar o mundo. Então ele está pegando todo tipo de. Eu emagreço, eu sou para emagrecimento, eu sou para hipertrofia, eu cuido de idoso, eu cuido de gestantes, e ele acaba não se dando bem. Então a gente está com um novo sistema que a gente está já lançando, a gente deu uma segurada no outro, e o nome do aplicativo vai ser lançado ainda no final desse mês, vai ser o personal. Vai ter as duas partes. A gente vai aproximar o cliente do personal trainer e também vai dar essa ferramenta para o personal. muito bom. E esse uso do aplicativo foi muito interessante também na nossa pesquisa, porque antes, na priori, quando a gente começou com a ideia do home based, a gente ia só fazer a análise pelo Google Maps, né? Por onde ela percorria. Só que imagina só, a gente tinha 59 mulheres, metade era home based. Então, segunda, quarta e sexta era treinamento presencial, manhã, tarde e noite. Terça e quinta e sábado, eu computava todas as informações do home based, né? Então, ou seja, durante a coleta eu não tive um dia da semana livre, né? E daí o que acontece? A gente escolheu usar, né? A Emily, que estava com a gente também, estava me ajudando a controlar. E quando foi com o aplicativo, facilitou a nossa vida, porque além de o aplicativo trazer essas informações já de distância percorrida, tinha o ritmo, né? Então, assim, eu acho que escolher um aplicativo antes de iniciar a pesquisa ou trabalhar com o cliente é um ponto muito interessante para o home based. Então, o método que você vai escolher para aplicar com o cliente, né? Ah, professora, mas eu não tenho acesso ainda a um aplicativo, não tem como eu criar, esses aplicativos não preenchem a minha necessidade. Então, eu acredito que pelo menos gravação de vídeos, né, sistema online, então a criação de um método para esse controle, né, é muito interessante. Lógico que a gente não tinha só as informações do aplicativo, a paciente chegava a cada 14 dias e a gente fazia presencialmente para ver se de fato correspondia aquilo que a gente recebia. Porque a gente não acompanhava ela caminhando, né? Então a gente via se quando ela chegava a cada 14 dias, ela conseguia fazer a evolução do treino. Se ela não conseguisse, é porque ela não tinha treinado anteriormente, mas também a gente recebia cada sessão de treino no celular. Então, esse aplicativo corresponde às nossas necessidades. Só que cada tipo de intervenção é diferente, né? Então, como vocês falaram, e também é uma discussão muito grande que a gente tem na educação física, né? Às vezes o profissional ele quer atender todo mundo, mas ele tem qualidade para atender todo tipo de população, né? Então, por exemplo, eu fico observando só câncer, são vários tipos, cada tipo de câncer tem uma especificidade. Exatamente. E aí a gente vai para um cardiopata, é outra coisa, um diabético é outra coisa. Então, muito legal a ideia de vocês, né? De fazer essa linha dentro do aplicativo, né? Dentro desse aplicativo que a gente vai lançar agora, a ideia é essa. O cliente ele vai preencher um questionário. Dentro desse questionário vai ter todos os problemas dele e as necessidades. E aí a gente vai bolar o algoritmo que a gente tem na outra ponta dos personagens. E aí vai fazer esse match para apresentar para o cliente os personagens que mais se enquadram nessa necessidade, para que esse personagem seja mais valorizado. Né? Eu apliquei um questionário com mais de 50 personagens aqui em São Luís, já estava lendo quais eram as principais dores deles. Eles sempre reclamavam, por exemplo, que era a valorização. E até botavam, às vezes, a culpa no conselho. E, na verdade, a valorização, ela parte pelo que ele está fazendo. Ele não está conseguindo realmente transparecer essa valorização. E aí, muito parte de ele não entender que ele precisa realmente ser bom. O que a gente vê é isso. Quanto mais especializado você é, que você é bom naquilo, você pode cobrar o valor que você quiser, que como a pessoa tem confiança naquilo, você tem muito mais valor agregado. E aí está faltando um pouco esse entendimento na nossa área. A gente entende, né, que quando a pessoa sai para o mercado de trabalho, ele precisa ganhar dinheiro, mas ele precisa focar realmente, estudar, para que ele consiga melhorar e se desenvolver. E aí a gente vai conseguir
que não só ele cresça. Eu tenho uma coisa comigo que eu defendo muito na nossa área, que quando um crescer, todo mundo vai crescer. Essa história da concorrência, claro, existe, mas se dentro da educação física a gente conseguir que cada um seja mais bem visto, a profissão em si vai crescer. E todo mundo vai ganhar junto. O professor tá aí online, né? Que eu falei que ele que ficou, André, vamos pensar em alguma coisa, professor Ismael. Que daqui a 4 anos ainda continua em alta e a gente teve essa sacada aí do home based, né? E eu lembro que no tempo eu escolhi só por conta da tecnologia, né? E eu nunca imaginei que ia ter uma quarentena, né? Que aí ia se falar tanto em home based por conta disso. Mas eu acredito, assim, eu tenho uma perspectiva e eu vejo quem está trabalhando com home based falando que é uma coisa que não tem mais volta, né? Se eu não me engano, foi ano passado, o American College estava como o segundo tipo de modalidade mais utilizado nos Estados Unidos, né? Então, com esse momento de quarentena, pode estar subindo provavelmente aí para primeiro, e eu acredito que a gente mudou, né? A gente vai ter uma adaptação e a gente vai ter que gerar da melhor forma essa informação, utilizar esse conhecimento, lógico, de forma acadêmica, bem elaborada, como vocês já estão fazendo aí dentro das academias e dentro da pesquisa também, mas é uma coisa para se discutir. E eu estava até, inclusive, eu Mudou. coloquei na... Diga. Oi? Eu vi até Eu um coloquei até estudo, na né? Diga. PubMed ontem, né, sobre a quantidade de estudos publicados, né? E nos últimos 10 anos tinha 7.164 artigos publicados. Aí eu coloquei, vamos ver nos últimos 5. Nos últimos 5 já tinham 4.000, então, ou seja, quase aí 60% a 70% dos estudos são os mais Mais da recentes. metade. Mais da E metade do que foi 60 nos em últimos um 10 ano, últimos 5. e 60 clinical trials só em um ano. Né? Então, e eu estava observando muito estudo com Parkinson. Achei também estudo com atleta, ou seja, estão usando home based em atletas, né? E efeitos semelhantes, né? O que estava publicado na Strength Condition, né? E lá tinha, né? O mesmo resultado que deu para o grupo que estava treinando em máquina presencial, o mesmo resultado para o grupo home based, né, que fizeram exercícios livres. Livres, que eu falo não em máquina, não, mas tinha acompanhamento do profissional, porque a gente às vezes associa livre como se fosse, não tem profissional. Não, tinha um profissional que estava lá, tinha um CD, eles recebiam um CD, esses atletas, e eles faziam e sempre estavam conectando por telefone. Inclusive, até a Luciana aqui que está também comentando, ela fazia também os acompanhamentos nutricionais e sempre tinha um feedback por telefone, né? Então, também era uma forma de a pessoa continuar tendo uma reeducação alimentar adequada, né? Então, está sendo muito utilizado tanto na educação física quanto na nutrição, né? Eu vi um estudo também recente que fez uma comparação também da pesquisa no Google, por exemplo, de treinamento em casa, por exemplo, e Covid. Teve um crescimento muito proporcional. Quanto que cresceu a pesquisa por essa palavra que era nova, né? Que ninguém comentava, quanto foi o crescimento também por essa procura. Ou seja, pensando também aí, você viu a parte científica, né? Que cresceu muito os estudos, e a gente discutindo, né, a parte do mercado, o mercado agora está pedindo, entendeu? Então, faz sentido cada vez mais os profissionais irem atrás da cientificidade do que está sendo discutido, para que fique muito mais, para que ele consiga ter know-how para poder apresentar aquilo, e ele não fique só no achismo, e o mercado está pedindo, entendeu? Então, se muitas pessoas estão pesquisando, significa que tem pessoas que estão querendo entender como é que isso funciona. E cabe ao profissional de educação física buscar um pouco mais de entendimento sobre isso, né? Principalmente nesse grupo de pesquisa como o de vocês, que discutem esse tema, para que ele possa levar isso para a prática. Então, o mercado vai precisar disso. Porque o que acontece é que não vai cair do céu. As pessoas estão procurando no Google. E eles deveriam estar indo atrás dos profissionais de educação física. E às vezes o Google, às vezes não, na maioria das vezes o Google não tem a solução para ela. Ela vai acabar encontrando coisa que não deve. Por isso, alguns estudos também estão apresentando um grande aumento também de lesões das pessoas que estão fazendo de qualquer jeito. Né? Porque às vezes, na maioria das vezes, e aí eu também tenho discutido com alguns profissionais aqui na área, nessa área de gestão, que a gente tem, que o professor de educação física vai ter agora uma concorrência grande com as grandes empresas, né? Por exemplo, as grandes academias, elas perderam uma receita, e eles estão precisando ganhar, estão agora passando a querer concorrer com o personal trainer
por aquelas pessoas que estão procurando por treinamento em casa. E aí estão oferecendo, né, aquelas receitas prontas de uns treinos que tem os vídeos na internet, faz que você emagrece, faz que você vai ficar com a barriga tanquinho, e aí é complicado, porque eles têm muito dinheiro para investir em marketing. E cabe a cada um profissional passar a mostrar nosso papel para que a gente consiga ocupar esse espaço, que está surgindo e vai ficar por um bom tempo. Isso. A Isabel está até comentando que ela está na cola aqui dos pacientes, clientes dela, né? E é isso, porque é uma adaptação mesmo, e assim, inclusive já tem assim pessoas, por exemplo, mulheres que participaram da pesquisa, que como entrou depois terminou a pesquisa, entrou essa parte de quarentena, elas conseguiram continuar os treinos, né? Porque elas criaram uma disciplina, né? Lógico que elas procuraram outro profissional, né? Porque sempre tem essa questão de continuar, adaptar o volume, a densidade do que é o princípio do treinamento físico, mas elas já criaram essa disciplina de realizar treinamento home-based. Outra discussão que a gente também estava levantando aqui no grupo é que quem faz treinamento home-based, muitas das vezes ele pode fazer acompanhado de alguém, na família, né? Isso pode gerar também outra motivação. Enquanto aquela pessoa ia para academia sozinha, ela está fazendo em casa, ela pode fazer com o filho, pode fazer com o esposo, ela pode fazer com o irmão, e aí ela tem alguém que diretamente está na casa dela cobrando ela, né? Então, algumas das nossas, né, participantes, elas treinavam com o esposo, por exemplo, né? Outras com a amiga, né? Então, acabou que virando uma rotina, teve a disciplina e fora isso também teve um encontro de pessoas ali que podiam estar gerando uma motivação também externa que adapta, né, a questão do treino. E eu não sei como é que tá agora, mas tem muito a questão da família aí, né? Tá todo mundo isolado e muitas das vezes são pais e às vezes tá ali atraindo para o filho treinar também, tá tendo mudança de hábito familiar geral, né? Não sei como é que tu também tá lidando em relação a isso. É aquela discussão que eu falei contigo no começo, né? A questão do tempo, né? As pessoas antigamente não tinham tempo, né? Devido à rotina, né? E corria para um lado, corria para o outro, sempre eu contava coisa para fazer. Agora está em casa, estão trabalhando home office. O home office também ele vai ser uma realidade, com certeza, em grandes empresas. As grandes empresas já relataram que elas vão manter o trabalho home office até o final do ano, por exemplo. E isso vai ser uma realidade. E essas pessoas que estão fazendo home office, provavelmente também vão dizer, poxa, se eu consigo trabalhar em casa, eu posso também fazer minha atividade física tranquilamente em casa. E aí, pensando nessa discussão que você falou da família, as pessoas passaram, né, a observar um ao outro mais, que estão mais juntos em casa, e esse estímulo aí, ele tá dentro, ele tá junto, não tem como, né? Mas pensar, uma discussão legal que eu estava dando uma lida também, dando uma estudada, era essa questão realmente psicológica da pandemia, né? E esse estresse que ele causa, né? Então, a gente já tem o estresse, né? A gente trabalha, né? Tem o estresse de trabalho, tem o estresse de casa, tem o estresse, né, de convivência, mas o próprio clima causado do estresse, ele aumentou muito, tanto que a gente tem até notícias ruins, como aumento de violência contra a mulher, algumas coisas que não são boas, mas o exercício ficou bem claro que ele é sim um remédio para essa melhora também de a gente conseguir diminuir esse estresse, liberar os hormônios que vão melhorar o humor, insônia, que vão ser interessantes também para que essas pessoas se mantenham uma melhor qualidade de vida para esse período de pandemia. Isabel está falando que a pandemia possa acompanhar pessoas de Minas Gerais, Estados Unidos e daqui de São Luís. Exatamente. Abriu esse leque também, né? Então, pensando em mercado, as pessoas fechavam muito para atender aquele bairro, aquela academia, tanto o pessoal de nutrição como o pessoal de educação física, e agora tem fronteira, você pode atender o Brasil todo, né? E as pessoas elas vão querer procurar quem melhor está capacitado para atender essas pessoas que precisam de acompanhamento. É verdade, Isabel. Aumentou o leque, né? E em relação ao home base, essas pesquisas estão ficando já tão atuais, né? E tão já comuns também, que já se começa até a parar de comparar o presencial com o home base de alguns estudos. Não sei se tu já chegou a observar.
Eu até baixei alguns, se alguém também tiver interesse, pode me mandar no privado, que eu compartilho sim. Eu E, quero também. e Eu esse que tem sou... estudo já onde eles fazem só o home based e fazem o home based leve, comparado com moderado, com intenso, né? Então, assim, Já ou virou... seja, quando os estudos já começam a surgir assim, é porque já tem uma Já tem comprovação, controle. né? Já não Já precisa tem do as controle. revisões sistemáticas que já Não, são legal, legal. comprovadas que têm efeito, né? Eu acho que a grande questão é, será que o profissional ele quer trabalhar com isso? Ele tem interesse sobre esse tipo de treino? Que aí a gente percebe também que existe uma desmotivação, às vezes, do próprio profissional em querer se adaptar a esse novo cenário, né? Porque não é cômodo, é totalmente desconfortante você Esse aprender a ponto. utilizar um novo aplicativo, começar a observar os métodos diferentes de treino, além de você já ter que ter aquela gama de conhecimento de princípio do treino e ativar com o uso da tecnologia, então tem um estresse também do profissional em cima disso, né? Fora a questão Esse da ponto, pandemia, é, como tu falou. esse ponto que você destacou é realmente importante, né? É mais complexo, se for pensar, né? Trabalhar o home base, porque simplesmente você está na academia e você tem lá os equipamentos e vai jogando a pessoa num equipamento ou outro, né? E que a gente sabe que acontece, né? E que o estímulo ele vai dependendo muito de como está o profissional naquele dia e que também às vezes está próximo do vencimento do cliente, que é o dia de descer um pouquinho mais além. Então, dá mais trabalho ter que fazer esse planejamento, né? Porque você tem que ter mais criatividade, mais organização para todo o controle para que isso tenha assim resultados, né? Porque no final das contas os clientes eles querem cobrar a gente resultados. Um dado importante, que também em relação a resultados, a gente deixa claro nos nossos clientes, e isso faz uma diferença também, é passar para eles que a gente não vai dar o resultado para eles. O resultado não vai ser a gente. O que a gente vai fazer, e aí o home base ele também a gente consegue ver isso, a gente tá entregando para ele o mapa do tesouro, o mapa para ele chegar até ali. Então o que a gente faz é esse planejamento aqui, está aqui. Para que você chegue no resultado que você quer, que seja qual for, que seja a melhora da saúde, diminuição dos níveis de glicemia, de gordura, dos níveis glicêmicos, dos níveis de colesterol, tudo que ele quiser vai depender dele. O que a gente fez aqui, ó, é planejamento. E aí, se você seguir esse planejamento, com certeza, boa parte, né, a gente fala a estética é mais difícil, né? A gente sabe que mesmo que a pessoa treine certinho todos os dias, e se ele sabotar na dieta, por exemplo, né, Isabel? Não vai ter jeito, por exemplo, um exemplo bem direto. Mas os outros fatores relacionados à saúde, melhora de flexibilidade, dores, postura, não tem jeito, esses vão melhorar, porque a gente consegue vender. Então, quando a gente fala do papel do profissional de educação física na melhora desses aspectos, vale a gente destacar, porque muitas vezes a avaliação física que é feita é focada simplesmente na composição corporal. E agora ficou muito claro que a gente nem consegue fazer isso nesse modelo agora que a gente está à distância. Então, até a gente observou uma grande dificuldade dos profissionais de, como é que eu vou fazer avaliação física? Eu não consigo medir a composição, mas o que vai mudar na tua prescrição, no planejamento que você vai fazer, se ele tem 22% de gordura, 23, 24 ou 25? Não vai mudar em nada. Né? O que vai mudar se ele tem uma dor, se ele tem algum problema de saúde, se ele tem alguma atividade laboral que ele precisa fazer um trabalho de compensação, porque ele utiliza muito mais um lado que o outro. Então, isso vai ser papel para a gente conseguir fazer um planejamento adequado para melhorar esse dia a dia dele, essa personalidade dele. Porque o momento atual pede que a gente consiga melhorar a qualidade de vida e a função dessas pessoas, né? Seguindo as recomendações que são propostas. Por exemplo, a recomendação que pelo menos faça aqueles 150 minutos diários, 150 minutos por semana, né? Preferência uma atividade aeróbica e de treinamento de força. São as básicas, né? Que é o mínimo que recomenda. Mas assim, né? E também a gente fica muito naquela cobrança, redução de peso, massa gorda, e aí a gente vê que tem que ter o acompanhamento com o nutricionista, não dá para trabalhar de forma isolada, né? E aí, às vezes, o cliente ele quer só pensar na redução de gordura, né? Então, assim, a gente também tem que entender que esse cenário agora atual, principalmente é manutenção, como tu falou no início da palestra, né? Da live. Que a questão da manutenção, primeiro, quem estava treinando, vamos tentar manter, né? E até
porque sobrecarga agora fica uma situação um pouco mais complicada, né, de aumentar aí, enquanto não dá para fazer algumas avaliações específicas, né? Mas, assim, essa questão de ter o profissional de nutrição junto para ter uma questão melhor, e aí talvez na pandemia até a gente precise aí um pouquinho mais, quem sabe também aí do serviço online até dos psicólogos, né? Porque a gente vê que é Total. um cenário diferente, onde a ansiedade ela está tomando muito assim todos os profissionais e a população de forma geral, porque ninguém estava acostumado, né? Por mais que você fosse caseiro, mas são o quê? São 4 meses já, né? De quarentena, né? Então é Praticamente. muito tempo, mudou todo um cenário mundial. Então a gente vê que tem que ser também uma coisa entre profissionais para ter um resultado bom aí e duradouro. E eu acho que a palavra-chave nesse período é manutenção, manter mesmo o máximo possível, né? O principal, manter a qualidade de vida e a função, né? Se as pessoas, né, porque eu observei, né, logo no começo, algumas pessoas reclamando muito de dores nas costas. Uma galera que, a gente teve aquelas pessoas que logo que começou a pandemia, não vou fazer nada, eu estou preocupado, estou ansioso, vou ficar em casa por enquanto. Depois eles viram que o negócio ia demorar um pouquinho mais, eles tinham começado a se mexer. E essas pessoas que voltaram depois de um tempo, vieram quase todas com reclamação, por exemplo, de dores nas costas. Porque as pessoas ou ficaram trabalhando muito tempo sentadas, ou ficaram às vezes assistindo televisão muito tempo sentadas também no sofá. E nas duas possibilidades, ela descansa as pernas, mas não descansa a coluna. A coluna ela tem uma sobrecarga muito maior. Né? Tem um estudo que mostra que você descansa muito mais em pé do que sentado. Né? E aí a gente precisava, pelo menos, fazer um trabalho de mobilidade, alongamento, para que a gente consiga melhorar, por exemplo, essa função. Ele vai precisar trabalhar, mas ele precisa se movimentar. Tem um estudo que eu encontrei que é bem legal também, que eu reforçava para os clientes, essa importância de fazer isso mesmo nesse momento aí, para você se mexer, é que tem um estudo que mostrou que 45 minutos, por exemplo, de atividade aeróbica, que você fizesse antes de fazer um trabalho, você ficar 3 horas sentado, por exemplo, você vai ter, por exemplo, uma piora da função endotelial do coração. Se você fizesse 45 minutos de atividade aeróbica antes, você prevenia essa piora da função endotelial que você teria por ficar várias horas sentado, né? Que poderia também ser atenuada, por exemplo, se você for ficar muito tempo sentado, utilizando, por exemplo, uma bolsa quente nos pés para ajudar nesse momento da circulação e diminuir e aumentar o X-stress, né? O cisalhamento, para que a gente pudesse prevenir esse enfraquecimento do coração. Então, mostrando que o exercício físico, mesmo que a pessoa não queira para esse momento, ele vai ser importante. Atividade física em si, na verdade. É a discussão que está vindo a quebra do comportamento sedentário, né? E a gente até publicou recentemente no nosso grupo um estudo muito interessante, que pessoas que fazem atividade física leve, elas estão tendo melhor qualidade de vida do que pessoas que fazem moderada vigorosa. Porque elas fazem atividade física leve, mas só que por maior período de tempo. Então, elas têm menor comportamento sedentário durante o dia. E aquela pessoa que faz moderada vigorosa, ela faz pouco e ela acha que pode ficar sentada, pode ficar num comportamento sedentário. E ela teve pior qualidade de vida, né? A gente publicou esse estudo, foi bem legal. Os Legal, resultados. legal, legal. E com paciente com câncer, a gente está até submetido agora, que né, a gente está esperando aí as últimas correções, que é sobre a imagem corporal, né? Que aí a gente não dá para falar muito, mas o assunto é mais ou menos assim, mulheres aí que tinham uma funcionalidade do treino, né? Elas tiveram uma melhor imagem corporal. Diferente que às vezes a gente acha que está muito atrelado à imagem em si, se olhar. Né? Então, o fato de ela só funcionar, né, seu corpo funcionar melhor nas atividades cotidianas, elas já mudam a percepção delas, elas já se olham melhores, né? Então, às vezes a gente está muito atrelado a será que aumentou o peso, vou ficar muito ruim? Enquanto você consegue andar um pouco mais, você já se sente melhor, né? Então, o exercício ele é uma chave, assim, de muitas informações, né? Então, é muito legal. E a Isabela falou uma coisa interessante, que ela está pedindo até para os clientes dela, que alguns têm balança, fita antropométrica, eles mesmos podem, né, fazer algumas medidas. É interessante também. Eu já vi muitas pessoas estão começando a aderir compra de materiais e criando mini academias em casa, né? Sim, Então total. é um novo momento, né? Muita gente postando mini academia em casa. Então, provavelmente aí a gente vai ter um outro cenário também do treinamento aumentar home based, por mais que
que volte à tona, né? E que Deus queira já que volte logo, mas eu acredito que não vai ser do mesmo jeito, né? Muita coisa vai ficar aí do que a gente vai se aperfeiçoando dentro da área do home based, né? Não, total. Uma dica que a gente podia dar para os profissionais que estiverem assistindo, por exemplo, é que ele deveria pensar, por exemplo, como mercado, que ele deveria ter uma esteira de produtos. E que esse produto agora, que seria esse home base, ele vai fazer parte daqui para frente. Não tem jeito. Então, por exemplo, a gente lá na empresa, a gente já está se organizando, a gente ainda não inaugurou, aqui em São Luís, por exemplo, a partir de segunda-feira já foram liberadas a abertura das academias, então a gente também vai voltar, mas a gente entende que esse modelo de treinamento ele vai ficar, ele vai continuar com uma esteira de produtos para que aquelas pessoas que precisam. Alguns clientes nossos fizeram um plano trimestral para esse modelo de treino ainda e vão ficar. Então, Thiago, tá bom para mim, para esse momento é o que eu quero, então vou me manter fazendo. Então, para os profissionais de educação física por exemplo, a gente viu alguns amigos passarem dificuldade, porque viam apenas aqui, pensando em mercado. Então, assim, eu defendo que o personal trainer ele é uma empresa, não tem jeito, ele tem que pensar como uma empresa, ele é uma empresa, é só ele, mas ele precisa entender que ele precisa fazer tudo de uma empresa, né? A gente fala que na empresa ele precisa ter a parte operacional, então imagina uma empresa tem os funcionários, do personal trainer, ele é operacional, mas ele também tem que ter o tático e o estratégico. Então ele tem que ter alguém, né, que é ele mesmo, que pensa o que ele quer daqui a 5 anos, o que ele quer daqui a 10 anos, como é que vai ser a vida dele quando ele tiver com 60 anos. Se ele for fortinho e ele consegue os clientes porque ele é forte, será que ele vai conseguir manter esses clientes? Então como é que ele está, isso aí é o que ele quer lá para frente, como é que ele está se planejando para conseguir parar de depender do corpo dele, se ele depende do corpo dele para conseguir trabalhar, para passar a depender mais do conhecimento dele. Então, ele tem que ter esse planejamento. E aí, pensar nisso, pensar numa esteira de produtos e conseguir fazer uma base de clientes e isso aumentar o know-how dele e ele conseguir se manter, né? E aí isso com certeza, por exemplo, colocar na esteira de produtos do personal trainer essa possibilidade de base é uma realidade que vai ficar para frente. A gente está vendo isso. Alguns clientes nossos já fecharam. Thiago, eu estou aqui já vou fazer um trimestral aqui contigo para manter nesse modelo. Não quero saber se as academias vão reabrir. Eu quero continuar. Então, é uma realidade mesmo, não tem jeito. E, Thiago, nosso tempo já está acabando, né? Rápido. Já, Brasil? Passa muito rápido. Eita, 20 horas. E como a Isa falou aí de novo, né? É atual cenário reinventar. Reinventar e também, gente, não é uma coisa muito nova. Desde 2017 tem muita coisa publicada. Como eu falei para vocês, faz 10 anos que o treinamento home-based já está publicando bastante. Nos Estados Unidos e no Canadá já era muito utilizado, né? Inclusive, ano passado, como eu falei para vocês, estava entre os 10 tipos de treinos mais utilizados nos Estados Unidos, né? Então, o Brasil agora que está se atualizando mais essa modalidade de treino, né? Mas a gente já sabe que tem medidas que são mais fáceis de controlar, como as escalas que tu falaste, o Borg são uma das mais utilizadas, né? A gente tem o pedômetro também, que tem muitos estudos usam, né? Vários métodos mesmo para controlar o treino home-based, de gravação de vídeos, contato online mesmo, por videochamada, Skype. Então, eu acredito que já tem muita ferramenta para o profissional de educação física estar utilizando, fazer de forma controlada. Lógico, tem pessoas que vão ter facilidade de se aderir a esse tipo de treino, outras não. E, Thiago, tá acabando, vamos se despedir super rápido para não fechar aqui. Não, quero só agradecer mesmo. Eu queria agradecer muito o convite, né? E essa proposta de vocês muito, muito legal, né? De estar conseguindo trazer essa discussão para a gente, né? Para mostrar para a sociedade, né? O quanto que a educação física tem crescido, o quanto que a gente é importante e trazer esses assuntos de forma de conversa para que as pessoas consigam acompanhar. Eu acho um projeto muito legal. E agradecer, foi uma honra estar contigo. Você sabe o quanto de admiração que eu tenho no seu trabalho, acompanho esse seu esforço, o quanto que você tem crescido. É uma honra podendo estar compartilhando essa live contigo, tá? Obrigado mesmo e pode contar comigo o que precisar. Obrigada, Thiago. Assim, também é uma honra também, tá? A gente veio de laboratório, né? Todo mundo aí de graduação naquele tempo e a gente vê o crescimento de todo mundo, é satisfatório, né? E assim como eu acompanho também o teu.
E assim, é muito legal porque a gente conseguiu fazer uma conversa aqui que não distancia pesquisa da realidade, né? Porque a gente vê assim muito dentro da universidade, infelizmente ainda a extensão separa de pesquisa que separa da parte mais clínica que é ali na academia, né? E eu acho que tem que ter essa interação e aí acho que a ideia conseguiu, né? Que era juntar a pesquisa com o lado mais prático. E parabéns pelo que tu está fazendo aí em São Luís, de estar juntando, né? Tanto essa parte, nunca, por mais que esteja dentro da academia, mas nunca esquecendo esse lado científico muito forte, que é para dar resultado de fato aí para os treinos, e está influenciando de forma sábia, tá? Parabéns aí, obrigada a todo mundo que participou, tá? E a gente vai deixar salvo aí para quem quiser depois estar revendo, ou quem quiser assistir, tá? Obrigada aí, Geraldo. Tá? Abração. Tchau, Tchau, obrigado. Obrigado a tchau. todos. Tchau, tchau.